Galera, olha, políticos usam o estádio do Flamengo para se promoverem. Eu acho que isso está muito claro. E nós vamos falar e explicar para vocês nesse momento aqui no nosso vídeo no Família da Nação. Marcos Braz é acusado de corrupção por delator, enquanto era o secretário de Esportes do Rio de Janeiro e um desvio de verba de 13 milhões de reais durante um período de 1 ano e 3 meses. A situação do Marcos Braz é complicadíssima nesse momento. E será que seria momento do Braz permanecer à frente do Flamengo diante de todas essas trapalhadas, diante de uma acusação? Vale destacar que uma acusação, ela, até que prove o contrário, a pessoa é inocente. Mas, até que se prove a inocência, eu acho correto o afastamento do dirigente. Não sei o que vocês acham, se concordam comigo ou não. Você é fora Braz ou a permanência do Braz nesse momento? Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui no nosso canal Família da Nação. Temos detalhes do que aconteceu ontem na reunião, tanto da manhã quanto da noite, em relação ao estádio do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim se reuniu de manhã com o presidente da Caixa e depois à noite com um grupo de rubro-negros para explicar todo o processo que envolve a compra do terreno do gasômetro. Eu peço a vocês para que deixem o like rapidinho, mete o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Depois da vinheta, roda a vinheta. Galera, é tanto problema no Flamengo, é tanto assunto aleatório que acaba perdendo o foco de um jogo de hoje que é importantíssimo. O Flamengo joga a vida na Libertadores hoje e precisa vencer desesperadamente o Milionários. Milionários, fraquíssimo time, que eu até agora não consigo entender como o Flamengo se complica num grupo ridículo da Libertadores. Vocês veem, todos os brasileiros, com exceção do Grêmio, estão classificados com uma rodada de antecipação. O Grêmio não está, obviamente, porque não jogou ainda a competição, vários jogos adiados. Agora, todos os outros, incluindo o Botafogo, clubes que não são favoritos ao título, estão classificados com rodadas de antecipação. O Flamengo se enrolou todo, deixou para a última rodada. Na verdade, o Flamengo não jogou a Libertadores de 2024. O Flamengo estreou na Libertadores na penúltima rodada contra o Bolívar no Maracanã. Ali foi o jogo de estreia. E a gente espera que hoje o Flamengo possa atropelar o Milionários para poder a equipe ganhar confiança e aí partir rumo a esse tetracampeonato. Milionários que vem com seu time quase todo ele de reservas. O titular já é horroroso. Milionários, para quem não sabe, foi eliminado da competição do seu campeonato colombiano com antecipação. Foi eliminado muito antes das rodadas finais. Não tem menor chance, inclusive, de disputar a Libertadores no próximo ano. Então é um time muito ruim, muito fraco e que ainda vem para o Rio de Janeiro com vários desfalques. Comenta-se que com 11 jogadores da equipe reserva misturado com o sub-20. O Flamengo tem a obrigação de atropelar o Milionários. Não tem questão de cansaço, uma semana de treinamento, enfim, nada daquelas desculpas, gramado, tempo, grama alta, altitude, aquelas palhaçadas baboseiras todas que nós estamos cansados de ouvir, que qualquer adversidade no Flamengo serve de desculpa para um mau resultado, para uma performance ruim da equipe. Nós não teremos jogo no Maracanã, Maracanã com todos os ingressos vendidos, Maracanã lotado, e o Flamengo precisa dar uma resposta a essa torcida que realmente está muito preocupada, ela está com o pé atrás, muito com esse time que não consegue performar, principalmente na Libertadores da América. Para mim, o Flamengo hoje fará um jogo que
aplicará uma goleada histórica no Milionário, coisas de 7-0, 6-0, eu tenho absoluta certeza disso, mas muito por conta da fragilidade do adversário. Segundo informações de Vene Casagrande, na verdade, do Coluna do Fla, o Flamengo terá o Fabrício Bruno no banco de reservas hoje, jogador que já está vendido ao West Ham, embora a diretoria não confirme. Ele vai ficar no banco de reservas e o Flamengo entrará em campo com o Davi Luiz e Léo Ortiz na zaga titular. Léo Pereira encontra-se machucado nesse momento. Segundo o Vene Casagrande, o Bruno Henrique está fora da partida de hoje. Já o Coluna do Fla diz que o jogador treinou normalmente, será relacionado. Então a gente vive essa expectativa se teremos o Bruno Henrique ou não, claro que no banco de reservas. Flamengo definido para encontrar o Milionários com o que tem de melhor nesse momento, com exceção do Fabrício Bruno, que já está negociado e vai ficar no banco de reservas. A dúvida é Pulgar ou Alan? Enfim, que o Flamengo possa, independente dos jogadores que entrarem em campo, atropelar e se impor dentro de casa, atropelar o Milionários e poder fazer a segunda partida na Libertadores, porque as 4 primeiras foram realmente vergonhosas, vexatórias. Flamengo que foi realmente uma Libertadores, nesse princípio, terrível, e que possa se recuperar de uma maneira que o elenco, né, da altura que o elenco, o maior elenco do América, o elenco mais valorizado da América, precisa justificar isso em campo. Enfim, para mim o placar vai ser 7-0 Flamengo, não estou falando isso de coração, é porque realmente eu acho pela fragilidade do Milionários e não pela performance apenas do Flamengo. Bom, o Flamengo vive um clima político interno péssimo, terrível. Marcos Braz mandando em direta pro Cacau Cota nas redes sociais, aliás, trouxemos ontem em primeira mão, hein? A onda que o Marcos Braz postou nas redes sociais e tal. Fizemos contato para saber quem é que o Flamengo está contratando. E na hora a pessoa me garantiu. Isso é uma indireta a mim. Aliás, é uma indireta a uma determinada pessoa, né? E aí, claro que o Cacau Cota e o Marcos Braz dizendo que o Cacau Cota está surfando na onda da questão do estádio do Flamengo, que obviamente vai sair. Enfim, é muito chato isso, porque internamente, na diretoria, isso acaba passando para os jogadores, porque são 2 dirigentes muito queridos pelos jogadores, e acho que o presidente Rodolfo Landim ele deve afastar, na minha opinião, os 2. Com todo respeito ao Cacau, que eu adoro, com respeito ao Marcos Braz também, mas tem que afastar, cara. Não pode a política estar ali, os dirigentes se degladiando de forma clara e explícita nas redes sociais. Isso atrapalha o ambiente. Não sei se vocês concordam comigo, está na hora do presidente mostrar liderança, e coisa que ele não fez até hoje. Bom, Marcos Braz é acusado de corrupção por delator. Além do Marcos Braz, Romário, também senador da República, também foi acusado. E essa acusação ela se deve no período em que o Marcos Braz era o secretário de esportes do Rio de Janeiro e durante 1 ano e meio um valor referente a um desvio de recursos de 13 milhões de reais. Então, Marcos Braz, a coisa ficou feia para ele, porque agora o bicho vai pegar. Como dizia o Apolinho, o bicho da coleira preta vai pegar para ele, porque o delator o denunciou, e aí, amigo, vai para a promotoria que vai fazer a acusação e ele poderá perder o mandato, e que está aí brigando com o Cacau Cota por conta do Cacau ter se candidatado às eleições, é pré-candidato a vereador do estado, da cidade do Rio de Janeiro. Deveria se preocupar mais com o Flamengo e deixar de lado o Cacau, que, enfim, se ele tem direito, por que o Cacau não tem também? Eu acho que nenhum dos 2 deveria ter, mas já que um tem, por que o outro não pode ter? Enfim, ele dizendo que o Cacau Cota está surfando na onda do estádio do Flamengo, ele que está trabalhando de forma ativa, né, e tem ali do lado pessoas que realmente têm poder,
como é o caso do doutor Luizinho, como é o caso do Pedro Paulo, como é o caso também do prefeito Eduardo Paes, e, claro, como eles são aliados, o Cacau Cota acaba aparecendo muito mais e o Marcos Braz não, né? Porque é de outro partido. E aí o cara fica louco, porque obviamente que de um lado vai conseguir, porque o Flamengo vai construir o seu estádio, né? Até o final do ano a coisa vai caminhar e aí vai conseguir votos da torcida do Flamengo e ele, com essa baixa performance no futebol, a tendência é cair e perder as eleições. Aí eu vou dizer para vocês, políticos usam o estádio do Flamengo para se promoverem. Gente, isso para mim tá muito claro. O estádio do Flamengo vai sair. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quem nos acompanha aqui sabe, a gente fala isso o tempo inteiro. Não tenho dúvida, vai sair. O Flamengo terá o seu estádio próprio e a compra do terreno se dará ainda esse ano. Agora, o que tem de político papagaio de pirata querendo aparecer em fotos, dizendo que ele está apoiando, que ele está ajudando, não está no gibi e virou um tremendo de um palanque eleitoral essa questão do estádio do Flamengo, todo mundo querendo se promover e ganhar votos da torcida do Flamengo, dizendo que foi ele que brigou, lutou para a construção do estádio, quando na verdade, meu amigo, que tem o presidente negociando diretamente com a Caixa Econômica e ponto final. Os outros, é claro que precisa ter uma participação política muito grande, mas não tem essa como podemos dizer, esse protagonismo todo desses políticos aí, da maneira como eles colocam. Eles dão entrevista como se eles fossem responsáveis pela construção do estádio do Flamengo, de trabalhar duro dia e noite para isso, quando na verdade a gente sabe que não tem nada disso. Enfim, que o Flamengo consiga a construção do seu estádio e que eles tenham a resposta nas urnas. Torcedor do Flamengo não merece ser enganado com essa questão do estádio. O estádio vai sair, mas não tem nada a ver com esses políticos aí que estão tentando aparecer à torta e à direito com relação a essa história do estádio. Concorda comigo? Comente, a sua participação é muito importante para nós. Gostaria muito que vocês pudessem participar. Deixem o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Hoje tem Flamengo, Libertadores, vamos com tudo para cima deles. Um grande abraço, saudações rubro-negras.